Madrugada do dia 16 de maio de 2025, o Senhor Deus me deu uma visão do arrebatamento. Eu vi o arrebatamento da igreja acontecer. E eu vim aqui para descrever essa visão para vocês, que o Espírito Santo me mandou compartilhar essa visão muito séria. Foi uma das experiências com Deus mais profundas, mais fortes e mais sérias que eu já tive até hoje. Então a visão foi o seguinte: eu estava numa cidade muito grande, no centro de uma cidade grande, como se fosse uma metrópole, porque nesse lugar onde eu estava tinha prédios muito altos. Havia prédios muito altos e muitas pessoas, um tráfego muito grande de pessoas indo e vindo, para comprar, para vender, muitas lojas. Era um centro comercial muito grande, e muitos carros também. Nunca estive naquela cidade, não conheço, não sei qual é, mas parecia algo como Nova York, nos filmes que a gente vê que tem muita gente, prédios grandes, muitas lojas, muitas luzes, táxis. Era esse o cenário. E eu estava caminhando. Importante ressaltar que Deus me deu um profundo sentimento de realidade nesse sonho. Porque tem alguns sonhos que no momento que a gente está sonhando, de alguma forma a gente sabe que aquilo não é real. A gente sabe que aquilo é um sonho, que é imaginário, que é da nossa cabeça. Mas nessa visão que Deus me deu, eu tive um profundo senso de realidade. Eu não sabia que era um sonho e eu não sabia que era uma visão. Era como se fosse a minha vida, aquilo ali. Tanto que enquanto eu caminhava nesse centro, eu estava pensando sobre alguns problemas que eu estou tendo ultimamente na minha vida, algumas questões, algumas coisas para resolver, alguns problemas básicos da vida, pessoais meus. Enquanto eu estava caminhando, eu estava pensando nesses problemas, tranquilo. Enquanto isso, em um momento muito rápido, completamente inesperado, uma nuvem imensa aparece no céu. Importante ressaltar que essa nuvem não era como uma nuvem comum, dessas que a gente tem em dias chuvosos ou dias nublados, não. Era uma nuvem que o aspecto dela era semelhante ao cristal. Quando a gente aponta uma lanterna, uma luz para o cristal, ele brilha com um tom azulado, esverdeado. É uma coisa muito linda, é indescritível. Aquela nuvem era indescritível a beleza dela, era como um cristal. Brilhante, reluzente, maravilhoso. E muito grande, era uma nuvem muito grande. E sobre essa nuvem estava o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o Filho do Homem. E ele era muito grande. Se não do tamanho da nuvem, eu acho que era maior, era muito grande. Então todas as pessoas, o mundo inteiro com certeza, o mundo inteiro conseguiu ver. O mundo inteiro conseguiu ver aquela visão gloriosa e maravilhosa, completamente repentina. E assim que eu vi ele, foi um momento, como um abrir e fechar de olhos, em um segundo talvez. Foi só o tempo de eu reconhecer que era ele, de eu me dar conta do que estava acontecendo. Aqueles pensamentos cotidianos, aquelas meditações que eu estava envolvido enquanto eu caminhava, sumiram. Sumiram. No momento que Jesus apareceu nas nuvens, eu fitei os olhos nele, todos os pensamentos desapareceram e eu estava diante do maior momento da minha vida, com certeza. E então eu fui arrebatado. Eu senti, Deus me deu o sentimento físico do meu corpo sendo arrebatado. Então hoje eu posso dizer que eu sei como a gente vai se sentir durante o arrebatamento. Enquanto ele me puxava para cima, numa altura muito elevada, que eu não sei dizer quantos quilômetros era, mas era muito alto. Enquanto ele me puxava, eu estava olhando para baixo e as pessoas iam ficando cada vez menores. E eu senti muito forte o meu corpo, a minha carne sendo puxada para cima. E
E esse foi o sonho. Basicamente foi só isso. Mas eu tenho algumas coisas a pontuar aqui que o Espírito Santo me revelou nessa visão. Eu percebi a vida rotineira, a mesmice espiritual que as pessoas estavam vivendo nesse tempo, no dia em que o Senhor Jesus voltou, né? As pessoas estavam preocupadas com as vaidades da vida, imersas nos seus pensamentos, nos seus desejos, suas ambições, seus sonhos, ignorando a palavra de Deus, ignorando o aviso que Deus nos deixou na sua palavra de que Jesus vai voltar, né? As pessoas estavam ignorando isso e vivendo suas vidas como se Deus nunca fosse voltar, né? Jesus Cristo é Deus, como se elas nunca fossem prestar contas para Deus. Elas estavam vivendo uma vida cheia de regalias, cheia de prazeres mundanos, sem buscar a Deus, sem buscar o Espírito Santo, sem oração, sem jejum, sem palavra de Deus. Hoje a gente vê isso muito claro, né, o que está acontecendo. Outra revelação do Espírito Santo nessa visão foi a manifestação repentina de Jesus. Naquele momento que ele apareceu, é como se o Espírito Santo me deu um sentimento, foi um susto, irmãos, foi um pavor a hora que Jesus Cristo apareceu. As pessoas ficaram apavoradas, como alguém que coloca as mãos na cabeça, puxa seus cabelos, dizendo: não era para isso acontecer ainda, não era o tempo. As pessoas não estavam prontas e elas ficaram desesperadas quando se deram conta do evento glorioso que estava ali diante delas. E também o Espírito Santo me revelou a tristeza aguda e profunda dos que ficaram. O Espírito Santo me revelou aquele pesar no coração que as pessoas ficaram. Aquele pesar de saberem que elas não foram perdoadas por Deus, porque nunca se arrependeram de verdade, nunca confessaram seus pecados de verdade, nunca buscaram conhecer a vontade de Deus, mas viveram simplesmente para satisfazer as suas próprias vontades. Nunca se deram um momento de conhecer a vontade de Deus, de buscar pelo Senhor, de buscar pela verdade, né? Porque Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. E ele manifesta quem é o Pai, quem somos nós. É ele que nos convence dos nossos pecados e nos direciona para uma vida reta diante de Deus. Então aquelas pessoas ficaram abismadas, irmãos. E outra coisa que o Espírito Santo me revelou muito forte nessa visão foi a alegria. Foi uma alegria gloriosa, uma alegria indescritível que os filhos de Deus, que os salvos, aqueles que foram arrebatados, sentiram quando viram o Senhor Jesus. No momento que eles fitaram os olhos no Senhor Jesus Cristo, eu senti isso. Todos aqueles pensamentos, todas as preocupações, todos os fardos da vida foram retirados instantaneamente, como se a mão de Deus tivesse arrancado tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que é difícil, porque como filhos de Deus e seguidores do Senhor Jesus Cristo, para obedecer à vontade do Pai, a gente renuncia muita coisa. A gente renuncia muita coisa e se empenha em outras coisas, né? O peso de renunciar ao mundo e seus prazeres, o peso de renunciar os próprios desejos malignos da carne, o peso de perdoar, o peso de muitas coisas, de uma vida consagrada a Deus, né? O peso dos sofrimentos que acompanham aqueles que caminham com Jesus, porque nós tomamos nossa cruz dia após dia, negamos a nós mesmos e seguimos Jesus. Então, quando Jesus apareceu nas nuvens, tudo isso foi removido e sobrou apenas uma alegria, uma glória indescritível, como nunca senti na vida. Como nunca senti na vida. E ao sermos puxados para cima, sermos arrebatados com Ele nos ares, eu senti como se alguém muito amado, me desse um abraço inesperado, me abraçasse, me puxasse com muito amor, assim. E
Foi basicamente assim que eu me senti quando Jesus me puxou para cima. Foi como se fosse um abraço. Me senti muito amado, me senti escolhido, me senti aprovado. Como se fosse um sentimento de alívio, de finalmente poder viver com Jesus, de finalmente poder viver uma vida perfeita com Deus, sem pecado, sem lágrimas, sem tristeza, só alegria. Foi maravilhoso, irmãos. Com certeza aqueles que subirão com sorrisos largos e com o coração vibrando de alegria. Irmãos, assim que eu acordei com o meu coração em choque, irmãos, completamente em choque. E mais pronto do que nunca para renunciar a tudo que eu preciso renunciar para obedecer a Deus. Agora o Espírito Santo ele gravou no meu coração, depois dessa visão, depois desse sonho, ele gravou no meu coração um sentimento de urgência para se preparar para a vinda do noivo. Hoje eu tenho um senso de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte. Pode ser a qualquer momento. Então eu preciso estar o tempo todo em preparação. Esse é o sentimento que ele deixou para mim. E eu vou ler um versículo para vocês que está em 1 Tessalonicenses 4,14. Muito importante. Irmão, importante ressaltar que essa experiência, irmãos, foi muito séria. Deus me alertou muito seriamente nessa experiência. Muito séria. Pecado não vai entrar no céu. A gente tem que estar todo dia buscando pelo Espírito Santo, buscando pela pureza que só o sangue de Jesus Cristo nos dá, buscando viver com o coração em paz e puro, sem ira, sem raiva, sem ódio, sem amargura, sem desejo sexual impuro, sem imundícia. Todos nós somos pecadores, a gente tem desejo de fazer muitas coisas. Todos nós temos paixões, desejos, mas o nosso trabalho como cristão é buscar a Deus, é renunciar a tudo isso e viver uma vida consagrada a Deus. Sendo necessário a prática da oração, buscar Deus de verdade na oração, jejuar, ler a palavra de Deus para vencer os nossos próprios desejos, vencer os impulsos da carne, para viver pelo Espírito, para viver os impulsos do Espírito, aquilo que o Espírito de Deus deseja. E claro, viver na dependência do Senhor Jesus, sempre como crianças diante dele, pedindo ajuda, pedindo graça para suportar, pedindo ajuda para ir além, para conseguir caminhar mais uma milha na presença dele. 1 Tessalonicenses 4:16 vai dizer assim: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. Se prepare, busque ajuda do seu pastor, de seus amigos, de seus irmãos, busque ajuda espiritual, busque orientação de como fazer a vontade de Deus, busque o perdão de Deus, busque, porque a vinda dele está mais próxima do que nunca.